Bom dia, grupo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu já comecei meu dia bem calma hoje, como vocês viram aí. Eu voltei a praticar um hobby que eu fazia no Brasil, que é o yoga. No Brasil eu fazia aulas pelo YouTube, porque o YouTube é de graça, e eu acompanhava o mesmo canal que eu voltei a assistir agora, que é o canal Namu. Eu vou até deixar a indicação pra vocês, porque as aulas desse canal são muito boas, tem pros níveis iniciante, avançado, intermédio, então com certeza você vai gostar. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em conseguir meditar, de conseguir esvaziar minha mente e meditar. E o yoga, ele é um dos poucos exercícios que conseguem me deixar assim no estágio de relaxamento total, onde eu consigo descansar minha mente e ficar com a mente completamente vazia e chegar num nível assim de meditação, sabe? Então, por mais clichê que pareça, eu voltei hoje a praticar yoga e já tô gostando demais. Eu tô lembrando da sensação que eu ficava quando fazia no Brasil. E assim, é uma opção de exercício bom, um exercício relaxante. Que, por exemplo, a gente vai pra academia, mas é mais por saúde e por estética. Já o yoga, eu acho que se encaixa como hobby, porque você consegue tirar um tempo pra você consegue descansar, consegue até meditar nas aulas de yoga. E eu queria aproveitar para falar sobre isso nesse vídeo, sobre hobbies. Porque eu vi uma menina no TikTok ontem falando sobre a importância de ter hobbies, principalmente se você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que namora, porque às vezes a gente tá muito focado no nosso trabalho, ou na faculdade, ou no relacionamento, e perde até um pouco da nossa individualidade também. E aí o Ed até me perguntou, o que você gosta de fazer? Que hobbies que você tem? E eu fiquei tipo, eu não lembro mais o que eu gosto de fazer. Então hoje eu vou começar a busca por um hobby. Até o momento eu sei que eu gosto de gravar vídeos. Eu sempre gostei, desde quando eu usava só o Instagram, gravar videozinhos curtos, colocar filtro, colocar legenda, colocar música, colocar os frames no ritmo da música. Eu gostava muito de fazer isso. E ainda gosto. Só que agora eu faço isso aqui no YouTube. E eu lembro que no Brasil também, eu sempre tive muito envolvida no ramo da moda por conta da minha mãe. Pra quem não sabe, a minha mãe, ela já foi costureira. Hoje em dia ela faz faculdade de moda, é estilista. E ela tem um ateliê próprio de vestidos de noiva e vestidos de festa. Então, desde pequenininha, desde quando eu era criança, eu já estava envolvida lá no ramo da moda, da costura. Minha mãe me ensinava algumas coisas, inclusive aprendi a costurar com ela, porque eu gostava de ficar brincando, fazendo roupinhas para minhas bonecas e tudo mais. Então, eu sempre estive envolvida nisso. E por um bom tempo depois que eu cresci também, eu ajudava ela no ateliê. Então, eu ajudava a fazer bordados, ajudava a costurar coisas. Eu fui aprendendo a costurar roupas para mim mesma. Logo por 2020, ou foi 2019, um pouco antes de estourar a pandemia, eu comecei a fazer um curso de corte e costura no Senac, só que eu não pude terminar, porque estourou a pandemia, suspenderam as aulas e acabou que eu nunca nem peguei meu certificado. Mas eu aprendi umas boas coisas. Só que, desde quando eu vim pra Portugal, eu já não tenho contato com nenhuma máquina de costura, nenhuma agulha sequer, nenhum alfinete, nada. E eu lembro que eu gostava disso. Quando eu tava costurando, eu achava algo muito terapêutico. Como no momento eu ainda não posso comprar uma máquina de costura, vou procurar aqueles kitzinhos de costura, sabe? De mão. Então eu vou sair com vocês hoje, vamos procurar esse kit de costura, vou passar numas lojas procurando e vou levar vocês comigo. O look de hoje é básico e confortável. Outra vez, tô aqui com minha companheira de guerra, minha mochilinha. As duas lojas que eu conheço que mais tem itens que podem ser usados como hobby são a Fnac, a Flying Tiger e não sei, acho que eu vou olhar numa loja do chinês também, porque as lojas dos chineses aqui são famosíssimas por venderem de tudo. Eu vou mostrar pra vocês se eu encontrar alguma aberta. Mas então vamos lá, vou dar um pulo na Fnac, na Flying Tiger e no chinês também. Rua lotada de novo. Ui, Olha que lindos book nooks pra poder montar. Já tem um vídeo já meu montando um desses. Tem um já em que eu já montei em casa. Eu acho que é um hobby perfeito, cara. Muito bonito. Então, saindo da Fnac, tentativa de encontrar o kit de costura falha. Porém, vocês viram que lá tem muita opção de coisas para hobbies, né? Aqueles cenários que são os book nooks que eu particularmente amei montar um. Eu já tenho um vídeo só montando um book nook e assim, eu achei lindo. Um hobby muito bom. Infelizmente, eu montei ele muito rápido porque eu queria mostrar em vídeo. Mas a ideia é você todos os dias montar um pouquinho e tudo mais. Na Fnac também tem quebra-cabeça, tem vários puzzles, vários joguinhos. Tudo de bom, gostei muito, porém não encontrei o kit de costura. Então agora eu vou dar
um pulo na Flying Tiger, que é também uma loja que eu acho que vocês me pediram no Instagram pra eu mostrar mais, que é outra loja que tem muitos trequinhos, tanto de decorativos quanto não decorativos. Olha que bonitos os prédios. Então eu vou lá mostrar pra vocês. Tô gostando muito dessa câmera do iPhone. Pra quem não sabe, eu gravo com iPhone e essa é 0.5. Porém, ela só fica boa quando você tá assim, tipo, ao ar livre, com muita luz natural, senão fica meio paia. E o estranho também é que eu tenho que usar o celular invertido. E aí fico com vergonha, porque eu não consigo ficar me vendo, entendeu? E só pra lembrar, né? Deixa o like já nesse vídeo se você tá gostando, se inscreve no canal. Tô lembrando aqui só pra você não esquecer mesmo, tá? Eu vi nos analytics do YouTube que a maioria das pessoas que veem os vídeos não são inscritos. Então aproveita aí e já se inscreve se você ainda não tá inscrito. Seja bem-vindo, tá bom? Vamos voltar às compras agora. Que lindos, pra decorar a casa, velho. Olha esse porta-copos. Um belo dia o Ed vai chegar em casa e vai estar tudo assim, completamente rosa e brilhante lá em casa. E ele não vai poder fazer nada, porque eu vou comprar tudo. Olha essas que lindinhas. Oh, meu Deus. Cara, olha isso, decorar a casa de maneira estéril nunca foi tão barato. 2 euros esses copinhos pra você botar umas flores e ficar tipo aquele. Olha esses lilás. Lindos, lindos, lindos. Olha, já encontrei aqui coisas pra hobbies, olha. Esse daqui que interessante. É um kit plantação em jarro. É um copinho, vem com a terra provavelmente já tratada. E aí você vai regando e provavelmente vai nascendo uma plantinha. Olha só. Nossa, eu tenho que voltar aqui quando eu estiver trabalhando, porque eu vou torrar o meu salário inteiro aqui. Olha, pra decorar o banheiro, que lindo. Imagina decorar o banheiro assim, coloca aqui o sabão de mão, porta-escova de dente. E aqui é a opção de hobbies. Olha como é barato. Se você gosta de pintar, tem aqui pintura pra aquarela, super barato também. Tem aqui tinta de aquarela, tem os caderninhos pra sketchbook. Olha tanto de opção que tem, gente. Caneta de desenho, só 3 euros. E vem, tipo, tudo isso. Vários tipos de papel, papel pra aquarela, papel grande, papel pequeno, papel grosso, papel fino. Olha, tem também livro pra colorir, igual tinha lá na FNAC, 4 euros. Se duvidar aqui é até mais barato, olha. Que legal. Mais itens para pintura, para aquarela. Olha, esse é para decoração de vidro, aparentemente. Mais tintas, tem também telas. Olha essa telinha de coração, que coisa mais fofa para fazer pinturas. Tem uns cavaletes também para colocar mais quadros. Cara, olha o tamanho dessa tela. 10 euros só, gigante. Tá tipo quase da altura do ombro. Incrível. Tem lápis de cor, tem canetinha, mais lápis de cor, aquele dentro das caixinhas. Mais caderninhos para aquarela. Então tem de tudo para você pintar. Você aí, artista que gosta de pintar, colorir. Flying Tiger é o lugar, porque tem ainda mais opções de pintura e bem barato, pra falar a verdade. Aqueles espelhinhos com LED, coisas pra massagear, espelhinhos, espelhinhos, espelhinhos. Muita coisa, tudo baratinho, velho. Saboneteira, mais coisinhas pra massagear. Interessante. Olha, tem até um tripé, hein? Interessante, se eu já não tivesse um. Já saí agora da Flying Tiger e agora eu vou lá na loja do chinês. Pronto, vocês viram como a Flying Tiger tem coisa muito fofinha, velho? Fofa demais, principalmente itens pra decorar a casa. Tem uma casa assim, mais estéricazinha, nunca foi tão acessível e tão barato. Fica aí a dica, vão nessa loja, mas vão com dinheiro no bolso, porque vocês vão querer comprar de tudo, de tudo, de tudo. Assim que eu voltar a trabalhar, eu vou torrar meu salário ali, velho. Eu adoro essas coisinhas de decoração pra casa, sempre gostei. E agora, a minha última tentativa é ir numa loja do chinês, que tem ali perto de casa. Então vamos lá ver agora. Então, eu mostrei pra vocês como é que é dentro da loja do chinês. A maioria das lojas dos chineses são assim, velho. São, tipo, muita coisa acumulada no meio dos corredores. Corredores, assim, bem estreitos. Óbvio que não são todos que são bagunçados como esse que eu mostrei. Mas, velho, tem de tudo. Desde itens pra casa até roupa, papelaria, tudo. Tudo que você imaginar. Eu mesmo amo. Eu adoro a loja dos chineses, tem de tudo. Sempre que a gente precisa comprar alguma coisinha, algum trequinho. Inclusive, lá eu encontrei o kit de costura de mão. Chega em casa, vou mostrar pra vocês. E é isso, cara. Viva a loja dos chineses, gosto muito.
Então, pessoal, já cheguei em casa agora e consegui o meu kit de costura. Tcharam! Olha como ele é pitico, olha como ele é fofinho. E agora eu vou fazer aqui um unboxing pra vocês verem. Primeiro item, é claro, né, não pode faltar, é uma tesoura de tecido, bem aqui. Tem também essa esponjinha que eu achei muito fofinha pra colocar alfinetes guardados, que ela parece assim, um tomatinho, ó. Fazer assim, fica muito blogueira fazendo assim. É um tomatinho e que vem com uma pimentinha em cima, olha que fofinho. Outro item que também é crucial para quem vai costurar, é óbvio, é uma fita métrica. E tá aqui a fita métrica para poder botar no pescoço e pagar de estilista. Tcharam! Agora sim tá mais estético. Tem também um mini dedal para não espetar o dedo com agulha. Outro item fundamental, desmanchador de costura, olha só. Todo mundo sabe aí, principalmente quem costura à mão ou na máquina, que é importantíssimo ter um desse. E ele veio. Vem com esse lapisinho aqui também, que na verdade não é um lápis, tá mais pra um giz, que é pra riscar tecido. A textura dele é semelhante a um giz pra riscar tecido, então pra você fazer marcações de pinça. Uma coisa que eu achei muito da hora, que veio aqui dentro dessa caixinha, além das agulhas, também vem com vários botões, vem com grampos, vem com aqueles ganchinhos de colocar em vestidos ou colocar em sutiã, roupas mais levinhas. E é claro que pra usar essas agulhas todas, tem aqui as linhas. Olha o tanto de rolinhos de linha que vem. Vem as básicas, né? Preto, branco, também tem um rosinha, azulzinho, tem os tons terrosos. Enfim, muitas linhas pra costurar. E se você tá se perguntando, nossa, Laura, mas você vai costurar o quê se você não comprou tecido? Eu não comprei nenhum tecido, realmente. Eu não vou fazer uma roupa completa do zero, até porque isso daqui é kit de costura, é pra você costurar na mão, fazer ajustes e tudo mais. Também como eu tô há muito tempo sem costurar, o que eu vou fazer? Vou reformar roupas que eu já tenho no meu guarda-roupa. Já tenho até ali no guarda-roupa um em mente, que é um vestido branco, que ele tá muito reto e eu queria dar uma cinturadinha nele. Eu acho que isso eu posso fazer à mão. Então, pra começar, pra ver se eu ainda levo jeito, pra ir pegando o ritmo, eu vou fazer esses pequenos ajustes nas minhas roupas, vou fazer umas customizações e tudo mais. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal um quadro desenvolvendo esse meu hobby. Vou fazendo DIY, customização, reforma de roupas, mostrando pra vocês como é que tá sendo. Não sei, só uma ideia. Vou deixar no ar, qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários. Mas então agora eu vou pegar logo aquele vestido que eu quero testar meu kit de costura. Então, pessoal, como vocês podem ver, o vestido é este daqui. Ele não dá pra usar pra sair, porque ele é completamente quadrado, não favorece nada o meu corpo. O decote tá muito grande. Também ele é muito comprido, não dá nem pra enquadrar direito aqui na câmera. Então, qual é o meu plano pra ele? Primeiro, eu vou dar uma cinturada, tirar um pouco do comprimento. Quero fazer também, talvez, um cinto, uma faixa pra ele. E eu também acho que ia ficar muito maneiro se eu colocasse um botãozinho bem aqui, pra ficar fechado. Como se fosse uma gola alta. Ele não vem com botão, não veio com botão nenhum. Ele sempre foi aberto assim, o que eu acho um pouquinho estranho. Então eu vou tentar colocar algo aqui assim, pra ficar maneiro. Não tem nenhum detalhe atrás, nas costas, nem nada, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. E se não funcionar, ok, eu uso dentro de casa mesmo porque tá calor, então não sei, ele vira camisola. Esse aqui é o resultado do vestido, olha só. Infelizmente, tem uma coisa que eu não pude salvar nele, que é o fato dele ser transparente. Eu não tenho ainda tecido pra fazer nenhum forro, então pra já ele vai ser um vestido de usar dentro de casa. Como vocês podem ver, eu consegui colocar um botãozinho bem aqui na gola. Eu fiz a casa pro botão, costurei, então ele ficou todo certinho, perfeito. O que deu uma levantada aqui e fechou um pouco mais o decote, então ele não fica muito aberto. Tirei também um pouco do comprimento dele, então agora ele ficou num comprimento bem ok. E com o excesso de tecido que eu tirei da barra, eu fiz uma faixa pra ele. Eu costurei, depois virei do avesso pra não ficar rasgando nem nada. E assim eu resolvi também o problema da cintura. Eu iria costurar ele na cintura, porém esse tecido ele não estica muito bem. Então se eu apertasse dos dois lados, eu não iria conseguir entrar no vestido. Então a melhor opção de todas foi criar aqui essa faixa, que eu resolvo logo tanto o problema do comprimento quanto da cintura. E eu não sei aí quem se lembra, mas o vestido tinha esse detalhezinho aqui, costurado. E eu tirei também, eu descosturei, porque ele ficava meio com carinha de vó. Olha, era esse bordadinho aqui. Tava aqui costurado, eu só fiz tirar ele. Eu achei o modelo desse vestido muito fofinho, muito bonitinho, principalmente depois que eu coloquei aqui essa gola. Mas infelizmente ele é transparente, então vai ser um vestido de usar somente dentro de casa mesmo por enquanto. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixem nos comentários, falta ainda costurar a bainha dele também. E é isso. Se ele não fosse transparente, eu poderia usar ele pra sair com uma jaqueta ou com um blazer pra tentar customizar ele. Tipo, usar ele com esse blazer aqui por cima, como ia ficar bem bonito. Ou usar até com essa jaqueta também. Eu adoro essa jaqueta aqui porque ela tem uma vibe de vintage, então ela mistura de um blazer com jeans e fica incrível. Vai ficar muito vibe anos 80, entendeu?
Mas então, grupo, posso dizer que já comecei com esses 2 hobbies, que é o yoga e a costura. Eu não sei se jogar The Sims é considerado um hobby também, mas se for, então já tenho 3 hobbies, porque eu sou louca obcecada por The Sims. Pra mim, The Sims não é só um jogo, é arte. Lembrem de deixar aí nos comentários se vocês querem que eu faça aquele quadro, eu costurando, talvez envolvendo aquele hobby, ou falando mais sobre outros hobbies. Provavelmente eu vou procurar fazer mais coisas e vou trazendo aqui pro canal gradualmente. Eu vou adiantar as minhas coisas agora. Se você viu esse vídeo até o final e ainda não está inscrito, eu não sei o que você está esperando. Se inscreva, seja bem-vindo. Pode ficar por aqui, que aqui eu lhe acolho. Também deixa seu likezinho aí pra me apoiar, porque esse canal aqui ainda é pequeno, ainda tô aprendendo a fazer vídeos e tudo mais. Muito obrigada por ter assistido até o final. O meu nome é Laura e tchau!